Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, que são os estúdios da Rádio Savana 100.2. É um programa que pode escutar aqui nesta rádio indiferido aos sábados às 12, domingo às 21 horas e também ver na televisão independente de Moçambique aos domingos às 21, terça também e quinta-feira às 21 horas. Continuamos neste programa com recurso às tecnologias de informação, que é o Skype, com Fernando Lima, a partir de Portugal. Como está, Fernando Lima? Boa noite. Boa noite, Francisco. Espero que esta seja a nossa derradeira comunicação e espero também que, não obstante o recurso a estas tecnologias, que o programa tenha sido ou tem sido do agrado dos nossos ouvintes e telespectadores. Muito bem, Fernando Lima, este é um programa onde vamos olhar para a tragédia em Nampula que aconteceu na campanha de Filipe Nyusi nesta quarta-feira. Vamos olhar também para um novo apagão no sistema de pagamentos eletrônicos Jacimo Rede. Vamos comentar sobre as incidências da conferência do Financial Times também que aconteceu nesta quarta-feira e também a morte de Robert Mugabe. Vamos fechar com a violência na África do Sul. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu foco de semana. Credit Suisse deverá pagar indemnizações no caso das dívidas ocultas. Bem, isto tem a ver com as notícias desta semana em relação ao envolvimento do Credit Suisse nas indemnizações a pagar por causa do escândalo das dívidas ocultas. Sempre se pensou, e com alguma surpresa, que os bancos ficariam de fora de todo este processo. Havia a incriminação de pelo menos 3 funcionários do Credit Suisse, mas os bancos, quer o banco suíço, quer o banco russo, não estavam diretamente envolvidos. Ora, as informações que foram postas a circular esta semana dão conta que, eventualmente, o Credit Suisse vai pagar cerca de 75 milhões de euros de indemnização por causa do seu comportamento ou de atividades menos lícitas e menos corretas na forma como procedeu à contratação dos créditos a favor de empresas ligadas ao Estado moçambicano. Ora, também se pensa que a multa aplicada ao Credit Suisse, cerca de 75 milhões, fica muito abaixo da multa estimada inicialmente em 300 milhões. Isto significa que o Credit Suisse, e essa parte sempre se suspeitou, que o Credit Suisse, desde o princípio, sempre cooperou com as autoridades norte-americanas, nomeadamente numa questão que é fundamental, ou seja, follow the money, seguir o dinheiro, seguir todos os traços do dinheiro, quer o dinheiro que foi desembolsado para as companhias que prestaram serviços às autoridades moçambicanas e, por outro lado, outras operações, nomeadamente os subornos que foram praticados a partir destes empréstimos, não obstante, e até agora as evidências são de que estes subornos foram feitos a partir da Privinvest, portanto, a empresa que negociou os estaleiros, os navios, os equipamentos de radar e, portanto, os subornos não foram pagos diretamente a partir do Credit Suisse. E desta forma afasta-se um pouco o argumento da Credit Suisse de que os 3 executivos é que se portaram mal. O banco não tinha nada a ver com isto. Exatamente, ou seja, mas a própria auditoria da Kroll mostrou que o Credit Suisse e o VTB não fizeram todas as operações necessárias para constituir créditos de montantes tão elevados, nomeadamente aquilo que se chama em inglês due diligence, ou seja, uma auditoria séria às condições em que o crédito seria concedido. Claro que
estas operações, e o relatório Kroll também mostra e demonstra isso, com banqueiros do Credit Suisse envolvidos no suborno. Eles facilitaram a que o banco próprio fosse mais ligeiro na sua relação com as autoridades moçambicanas e com os oficiais encarregados de negociar o crédito com o banco suíço. De qualquer forma, e o banco não se pode isentar de responsabilidades, uma vez que os próprios sistemas de auditoria interna deveriam ter detectado que os procedimentos não estavam a ser seguidos corretamente quanto à concessão dos vários créditos que foram feitos a favor de Moçambique. É aquela velha máxima de que devem ser responsáveis pelos atos de seus agentes. Absolutamente. E, aliás, por isso mesmo que havia esta incredulidade do porquê de os bancos ficarem de fora, mas isto agora percebe-se também que os próprios bancos fazem parte da chamada delação premiada e, por outro lado, eventualmente, aqueles milhões de páginas e de faxes que foram e de e-mails que foram mencionados inicialmente, parte desta documentação foi recolhida a partir do próprio Credit Suisse e que vão ser matéria de incriminação. Aliás, sabe-se que o terceiro bancário do Credit Suisse, o Sunjan Singh, foi ouvido sexta-feira pelo Tribunal de Nova Iorque. Não se sabe ainda em que condições ele regressou a Londres e em que condições ele deverá comparecer depois no tribunal, nomeadamente se declarou culpado ou não, como os seus colegas, a senhora Detilina Subeva e Andrew Pierce. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso principal tema que elencamos para este programa, que tem a ver com a campanha eleitoral e a tragédia em Nampula. Com apenas 2 semanas de campanha eleitoral, já estamos a registrar incidentes mortais um pouco por todo o país, mas o mais grave aconteceu nesta quarta-feira num showmício de Filipe Nunes no estádio 25 de junho, nos arredores da cidade de Nampula. 10 pessoas foram asfixiadas ao tentar deixar esse estádio. Será isto, Fernando Lima, consequência do laxismo, ou este criar artificialmente enchentes para dar a ideia de banhos de multidões nas campanhas eleitorais? Bem, este é um dos ângulos que devemos refletir e devemos analisar em relação a estas situações de violação das condições mínimas de segurança. O Papa esteve em Moçambique há menos de uma semana e também verificamos que com grande orgulho se fala da grande enchente que houve no estádio do Zimpeto. Estou em crer que os números que foram ventilados eventualmente não correspondem à realidade, porque não há números fiáveis em termos da contagem física de todas as pessoas que estiveram no estádio, mas houve a intenção de exorbitar, de inflacionar esses números. Isto do ponto de vista político, até do ponto de vista mediático, da influência e da importância da visita de Francisco a Moçambique. Mas a questão de fundo tem a ver com o comício do Zimpeto, com o estudo da Liz James no Dia da Criança, agora com este incidente político, portanto, de um evento político em Nampula, e também com muitos outros eventos que acontecem nas nossas costas, nas travessias dos nossos rios, na maneira como as pessoas são transportadas nos autocarros e nos chapas. Há claramente uma violação gravíssima das condições de segurança, e só quando acontecem estas tragédias é que nós refletimos sobre situações que poderiam ser claramente evitadas. Estou a elencar
questões que têm a ver com estádios e que têm a ver com transporte, mas é importante também realçar aquilo que aconteceu na lixeira de Maputo, porque este incidente estava à vista de todos, sabíamos que iria mais dia ou menos dia acontecer, e claro que aconteceu com as consequências funestas que todos conhecemos. Ou seja, de uma maneira geral, todos temos uma atitude, e quando digo todos temos, existe digamos, um síndrome nacional de laxismo em relação a este tipo, a violações gravíssimas de situações de segurança, de respeito por transeuntes, por passageiros, por espectadores, de uma maneira geral, em Moçambique. E são estas tragédias que nos devem chamar a atenção e que nos devem forçar à tomada de posições muito mais sérias em relação a este tipo de fenómenos, muitas vezes sendo antipáticos, criando outro tipo de situações, mas que são necessárias se é que somos respeitadores das vidas humanas e, portanto, para que não se façam, por outro lado, aproveitamentos políticos deste tipo de situações, como é o caso de um comício de um partido político em Nampula. E falando do aproveitamento político, esperava-se que se fizesse isso, mas isso não está a acontecer. O Suf Momad já em Quilimane solidarizou-se com a situação. Exatamente, isso é importante. É importante porque seria também de nível muito baixo os partidos políticos tentarem tirar dividendos de uma tragédia de natureza humana. Certamente que uma questão destas tem responsáveis, esses responsáveis devem ser incriminados, culpabilizados, nomeadamente os organizadores do comício, mas isso não implica necessariamente que se tirem dividendos políticos, uma vez que também estas violações de segurança são transversais. Ou seja, o Suf Momad poderia hoje estar a condenar o Partido Frelimo para amanhã ter um caminhão de pessoas que se dirigiam a um seu evento de natureza política, o caminhão ter um desastre, capotar, como muitas vezes acontece em campanha eleitoral. Os capotamentos, os desastres automóveis nas caravanas de apoio aos partidos são desastres muito frequentes. Aliás, já aconteceram vários destes tipos de desastres, de despistes, de capotamentos, desde que começou a campanha eleitoral e, na maior parte dos casos, também correspondem a violações do Código de Estrada, nomeadamente à condução menos cuidada, nomeadamente excesso de velocidade e a condução sobre o efeito de álcool. E o comandante provincial, falamos aí de responsabilização, vimos também que o comandante provincial da PRM em Nampula, Joaquim Sive, foi a primeira vítima nesse processo de busca de responsabilização. Alguém tinha que carregar as culpas. Eu penso que essa é a primeira reação que me ocorre, porque será o comandante provincial de Nampula o responsável por esta situação. Claro que o comandante da polícia é o responsável pela ordem pública, mas sejamos honestos na análise. Se o comandante da polícia se insurgisse contra a presença massiva de militantes e apoiantes deste particular partido político num comício em Nampula. Num comício em Nampula, que é uma praça que vai ser muito disputada em termos eleitorais. Qual seria o futuro profissional deste comandante da polícia? Portanto, sim, é verdade que o comandante da polícia deve garantir condições de segurança no estádio, deve garantir a ordem e a segurança, mas também sabemos
das condições em que este tipo de eventos acontecem e que o comandante da polícia seria uma entidade menor na tentativa de pôr cobro a estas violações grosseiras de segurança num estádio e num evento de natureza política. Foi preso por ter cão e preso por não ter cão. Absolutamente, mas aí é outra questão sensível que tem que ser analisada, se os responsáveis de manutenção de segurança e de manutenção da ordem têm plenos poderes para exercer as suas tarefas, ou umas vezes têm esses poderes e outras vezes esses mesmos poderes são-lhes retirados. Outros incidentes que vamos olhar, Fernando Lima, que achávamos que já estavam ultrapassados pelo crescimento do processo multipartidário democrático aqui em Moçambique, é cá mais para o sul, no distrito da Manhissa, por exemplo, em Maracuene, houve esforços de tentar impedir a circulação da comitiva da Renamo, e também em Gaza, que é um bastião da Frelimo, também Maputo se considera, uma comitiva da Nova Democracia foi atacada, e tivemos estes episódios durante este processo de campanha, o que dizer depois do momento da votação? Há muito nervosismo, Fernando Lima. Bem, não sei o que vai acontecer depois das eleições, mas estes incidentes eram claramente previsíveis. Tudo o que aconteceu no registro de eleitores, nos bloqueios que houve aos observadores, nas disputas que houve entre os vários protagonistas do processo eleitoral, mostram do grande nervosismo em relação ao próximo pleito eleitoral. Portanto, se houvesse o sentimento de que o partido que está no poder e que está no poder desde a independência tivesse vida facilitada em outubro, penso que este tipo de incidentes, que este tipo de escaramuças, de ataques, de bloqueios, de violência eleitoral não se verificaria, exatamente porque se prevê que as eleições, pelo menos essa é a percepção que existe, não só da parte dos analistas, mas no próprio eleitorado e nas próprias máquinas partidárias que estão envolvidas nestas eleições. Ou seja, há um sentimento geral que serão eleições muito renhidas, que serão muito disputadas, logo há um grande nervosismo. E este nervosismo leva à criação e ao desenvolvimento destes atos de intolerância, nomeadamente os partidos que se sentem fortes, numa determinada região, exercerem retaliações e bloqueios contra outros partidos que estão a tentar desenvolver as suas atividades políticas nessas mesmas áreas. E também há bloqueios contra a jornalista, por exemplo, o MISA denunciava que repórteres foram impedidos de fazer o seu trabalho em Nampula durante esta tragédia, e também no Hospital Provincial de Nampula. Tudo faz parte deste quadro de nervosismo e esta tentativa, por exemplo, de não divulgar o máximo possível das imagens daquela tragédia. Bem, eu acho que é muito ridículo este tipo de atuação, uma vez que era impossível ocultar a existência deste incidente com uma natureza tão grave, era impossível ocultar as mortes e os feridos que ocorreram neste incidente, mas claro que estes militantes e estas pessoas que tentaram a todo custo impedir a recolha de imagens, eu acho que mais hora, menos hora, estas imagens vão acabar por acontecer, porque hoje o fenómeno do cidadão repórter é muito maior e é um fenómeno muito mais abrangente do que apenas aqueles que têm o seu crachá ou que estão devidamente identificados para fazerem a recolha de imagens para canais televisivos, como foi o caso dos repórteres que foram atacados. Hoje, um indivíduo com o seu telefone que tenha
uma tecnologia que lhe permita gravar na câmara do telemóvel, transforma-se automaticamente num cidadão repórter, e estou certo que mais hora, menos hora, estes mesmos vídeos vão começar a circular nas redes sociais. Portanto, as pessoas que tentaram travar a gravação destas imagens e que exerceram represálias sobre os jornalistas, claramente estavam a tentar travar o vento com as mãos. Muito bem, Fernando Lima, faltam 30 dias, cerca de 30 dias para o fim da campanha. Há muita matéria que vamos analisar nos próximos tempos neste programa. Para já vamos olhar um pouco para este apagão no sistema de pagamentos. Outra vez, em novembro, tivemos um que levou mais tempo. Ontem à tarde tivemos um outro que já está aparentemente resolvido. Isto afetou o levantamento de dinheiro tanto nas ATMs, também no sistema de pagamento. Isto, Fernando Lima, estes pequeninos apagões vão quebrando a confiança que se pretende construir com o sistema financeiro, e quem sofre muito com isso é quem está no estrangeiro, por exemplo, aí o Fernando Lima em Portugal. Bem, eu não sabia o que estava a passar, mas ao longo do dia de hoje tive grandes dificuldades em fazer transações, e pensava que havia um problema pessoal com os meus cartões. Ainda não tive a oportunidade de contactar os bancos, mas horas depois verifiquei já nas redes sociais que havia este problema com o próprio sistema de transações eletrónicas. Claro que é um grande transtorno, claro que é um grande embaraço, sobretudo quando são transações que têm a ver com determinados serviços sociais, com o pagamento de hotéis, de transportes. É um grande transtorno, e também levanta interrogações no cidadão comum. Neste caso foi possível adiar alguns pagamentos e fazer outros pagamentos em dinheiro vivo, mas posso imaginar uma pessoa numa localidade mais remota em Moçambique, que tem determinadas responsabilidades, mesmo que sejam pequenas quantias, este tipo de incapacidade de processar o seu próprio dinheiro levanta essas interrogações, e por outro lado também é um próprio revés para o governo, que corretamente tenta popularizar a utilização de meios financeiros eletrónicos para que todos os moçambicanos tenham acesso a estas facilidades e para que o dinheiro possa circular com maior fluidez e também com menos custos, uma vez que as transações eletrónicas possibilitam exatamente isso, que se façam as transações, que as transações sejam mais alargadas e que tenham menos custos por transação. Não sei ainda o que está por detrás deste mini apagão, mas aquilo que está na mente de todos os moçambicanos é que, mais uma vez, estamos a voltar a novembro, mais uma vez, se calhar, e aqui estamos a entrar no campo das hipóteses, no campo hipotético, se calhar é mais uma confrontação entre a banca comercial e o Banco Central, embora não haja qualquer evidência que tenha sido um problema desta natureza que está na base das dificuldades de os utentes do chamado ponto 24 fazerem transações com cartões de crédito e através das caixas ATM. A explicação que é avançada é basicamente uma questão técnica e como Fernando Lima falou, e muito bem, volta-se um pouco porque a memória ainda está fresca sobre o novembro. Também é quem avança que há aqui um problema de limitada competência dos atuais técnicos contratados pelo Banco de Moçambique após a saída dos outros. Há aqui também um esforço de querer atribuir as culpas aos métodos de atuação de Rogério Zandamel. Claramente, em Moçambique,
habitualmente tudo é extremamente politizado. Ora, se temos um governador do banco que é conhecido por tomar algumas decisões menos consensuais ou, no mínimo, controversas, este tipo de situações, corretamente ou de forma errada ou, eu diria, inclusivamente de forma tendenciosa, tentam colar o governador do Banco Central a este tipo de situações, mas nesta altura ainda não existem evidências do que de facto se terá passado para haver estas dificuldades nas transações eletrónicas. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para a conferência do Financial Times que aconteceu nesta quarta-feira, dedicada ao tema Construindo a Resiliência para um Crescimento de Longo Prazo. A questão, já discutimos no seu facto de semana, mas a questão das dívidas ocultas voltou a ser incontornável, com o Ministro da Economia e Finanças a assegurar que o governo irá pagar apenas aos credores de boa-fé, garantindo também que o governo não está a violar o acordo do Conselho Constitucional. Isso também discutimos na semana passada, mas Fernando Lima, só para fazermos aqui um ponto, este é um tema que sempre vai perseguir Moçambique e o ministro neste tipo de conferências. Exatamente, aliás, claramente, nas últimas semanas, Malayan, que até agora tem passado incólume, ou mais ou menos incólume, em toda a problemática das dívidas ocultas, começa agora a ser também acusado de fazer parte do esquema, quer porque negociou as obrigações da Ematum no princípio do ano de 2016, ainda antes do escândalo ter arrebentado, porque teve conversações com o FMI, onde foi questionado sobre essas questões e as suas respostas não foram as melhores, isto do ponto de vista dos funcionários do Fundo Monetário Internacional, e por outro lado, porque neste processo ele teve contactos de trabalho com várias pessoas, alguns deles que estão detidos neste momento, outros que não estão em detenção, nomeadamente funcionários da Privinvest e anteriormente com o Credit Suisse, no processo de negociação sobre as obrigações da Ematum, que, como sabemos, mesmo antes de rebentar o escândalo das dívidas ocultas, já tinham sido renegociadas, as obrigações iniciais tinham sido substituídas por outros veículos financeiros, os tais veículos que envolvem credores, uma parte deles sediados nos Estados Unidos. Portanto, uma das consequências deste processo é o arrastar de Adriano Malayan para este tipo de situação. O outro problema é este papel também muito difícil e muito incómodo que Malayan tem que desempenhar. Embora ele esteja escorado por uma assessoria internacional de luxo, que está sediada no próprio Ministério das Finanças, mas ele tem que sorrir para uns às segundas, quartas e sextas e sorrir para o outro lado às terças, quintas e sábados, ficando apenas com o domingo para descansar, se é que descansa ao domingo. Isto para dizer o seguinte: ele tem que fazer um discurso dúbio em que diz que respeita a decisão do Conselho Constitucional, mas por outro lado tem que dar seguimento à questão da Ematum, se é que quer ver a posição de Moçambique melhorar no mercado financeiro internacional devido a outro tipo de obrigações que Moçambique tem, nomeadamente
com toda a crescente responsabilidade em relação aos projetos do gás e petróleo. Mas não me parece que isto é apenas um problema de Adriano Malayan. Adriano Malayan foi a face escolhida para jogar este papel dúbio. Me parece que isto claramente é a estratégia do governo de Moçambique. Ou seja, com a decisão do Conselho Constitucional, e que já dissemos também foi uma decisão politizada, só que neste caso foi politizada e foi do agrado da sociedade civil e de todos aqueles que se opõem ao pagamento das dívidas ocultas, mas, por outro lado, nunca deixar de piscar o olho aos credores, dizendo que Moçambique é um Estado responsável, que honra os seus compromissos dentro daquela perspectiva de que estes atos foram cometidos por uma administração anterior, mas só existe um Estado moçambicano e esse Estado moçambicano tem que ser responsável por todas as dívidas, independentemente da administração que as contraiu. Outro elemento que Malayan avançou é de que caberá à justiça moçambicana obrigar os responsáveis da contratação destas dívidas para compensarem o Estado pelos encargos que está a suportar com essas obrigações decorrentes dos empréstimos. Mas eu quero recordar que num comício em Nampula, quando falava da luta contra a corrupção que o seu governo está a empreender, Filipe Nunes disse que não há intocáveis. Isto é numa clara referência aos detidos das dívidas ocultas. Mas críticos, Fernando Lima exige a responsabilização direta de Armando Guebuza, um passo que aparentemente há receios de seguir, alegadamente para não provocar rupturas dentro do partido governamental. Bem, isso todos sabemos, mas é mais que óbvio que mais dia, menos dia, esse assunto terá que vir à colação. Não só em termos estritamente internos, como exatamente no exterior, porque os advogados das várias entidades que estão a ser levadas a tribunal, e a Procuradoria-Geral de Moçambique tomou essas iniciativas no passado, essas mesmas entidades, no sentido de politizar o assunto e de politizar o assunto ao mais alto nível, vão procurar trazer a tribunal o próprio chefe de Estado, porque ninguém de bom senso pode imaginar que existia um super-ministro em Moçambique que decidiu criar este projeto e desenvolver este programa. Mesmo que hoje existam muitas evidências de que este plano não foi criado em Moçambique, foi exatamente criado por todos estes vigaristas da Privinvest, da Abu Dhabi Mar, e que foi vendido e comprado pelas autoridades moçambicanas, que depois se aproveitaram também individualmente do próprio projeto. Mas este projeto terá sido vendido a partir do exterior às autoridades moçambicanas. E vamos fechar com o Fundo Soberano neste tema do Financial Times, que também Malayan foi questionado sobre a possível criação deste fundo a ser alimentado pelas receitas da indústria extrativa, e Malayan foi peremptório. Haverá sim o Fundo Soberano. Agora o que está em discussão, o que está em reflexão é definir quanto dinheiro proveniente das receitas da indústria extrativa será canalizado para a referida conta e o volume de poupança neste investimento. E este debate está a ser conduzido pelo Banco de Moçambique e vai ser concluído em 2024, mas há uma carta da sociedade civil, Fernando Lima, que é dirigida ao próprio governador, que exige participar neste debate. Acha que se devia abrir esta janela para conferir uma maior transparência na escolha de um melhor modelo para o Fundo Soberano em Moçambique? Faz todo sentido, porque não há modelos acabados de fundos soberanos. Nós temos várias experiências, são conhecidas várias experiências da Noruega, da Argélia, de outros países que se beneficiaram
de riquezas provenientes do gás e do petróleo. Cada país seguiu aquilo que achou melhor para o próprio país e para a sua própria população, mas todos os especialistas nesta área são unânimes em considerar que não há modelos acabados. Mas Moçambique pode beneficiar de boas e más experiências, e quando estou a falar de más experiências, vem-me logo à ideia aquilo que foi ou aquilo que tem sido até agora o Fundo Soberano de Angola, que levou à prisão o próprio filho de José Eduardo dos Santos. E exatamente por isso é que é importante a participação a título consultivo ou a outro título, tem que se arranjar a fórmula de diversos atores participarem neste Fundo Soberano, exatamente para que estes fundos beneficiem o país, beneficiem os cidadãos desse país e não sejam para serem fundos a serem utilizados em projetos megalómanos ou a serem decididos por uma pequena clique ao serviço do governo do dia, e, portanto, é importante que o fundo um impacto muito mais abrangente. Muitos desses fundos, ou parte dos ativos desses fundos, muitas vezes são geridos profissionalmente no exterior do próprio país, exatamente por entidades e indivíduos altamente qualificados para exatamente tirarem ou maximizarem os proveitos desses mesmos ativos. Ou seja, um fundo soberano não significa que meia dúzia de eleitos desse mesmo país estejam no topo da decisão do que fazer desses mesmos ativos, mas esse grupo de eleitos deve ter o discernimento de, exatamente, em termos internacionais, colocar os ativos por forma a eles terem as maiores vantagens do ponto de vista financeiro e, por outro lado, fazer com que esses mesmos ativos tenham uma grande longevidade, ou seja, que mesmo depois da exploração do gás e do petróleo ter terminado, uma vez que estes recursos são perecíveis também, não são inesgotáveis, que esses mesmos fundos continuem a gerar rendimentos, como vemos em muitas fundações criadas a partir de fundos do petróleo em termos internacionais. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao Zimbábue. Morreu aos 95 anos Robert Gabriel Mugabe, o antigo presidente do Zimbábue. Fernando Lima, Mugabe é visto por muitos como um herói que não só lutou pela libertação do seu povo, mas também como um intransigente defensor da raça africana perante o flagelo do colonialismo, mas também cometeu muitos erros. De que Roberto Mugabe, Fernando Lima, a história deve se recordar? Bem, eu penso que a história tem muitas nuances. Muitas vezes é preciso deixar passar a patina do tempo para se fazer uma análise muito mais equilibrada daquilo que foram ou aquilo que constituíram determinados períodos na história de um país, de uma geração. Mas, por exemplo, eu estava a ver esta semana que o maior contingente de estrangeiros a viver e a tentar trabalhar na África do Sul é constituído por zimbabueanos. Estou certo que mais de 500 mil de zimbabueanos não têm boas memórias de Robert Mugabe, uma vez que o Zimbábue é considerado um país com riquezas suficientes para alimentar todos os seus cidadãos e para, inclusivamente, atrair emprego a partir do exterior, quer a partir das riquezas do subsolo, quer a partir da sua agricultura. Portanto, há muitas más memórias recentes em relação
a Robert Mugabe, e esta questão é incontornável. Agora, que Robert Mugabe, com outros zimbabianos, lutou pela independência do seu país, lutou contra a situação de injustiça e desigualdade a partir de um regime que foi instaurado na rudeza e à revelia das próprias autoridades coloniais britânicas. Esse aspecto e esse facto é inquestionável. A questão é saber-se com mestria colocar todos estes pesos e medidas na balança e tentar traçar-se uma imagem de equilíbrio do que constituiu a contribuição de Robert Mugabe para o desenvolvimento do Zimbábue. Agora, que uma parte do descalabro económico do Zimbábue tem a responsabilidade em Robert Mugabe, não há dúvidas, não é sequer um elemento controverso, embora eu continuo a acompanhar que há pessoas ofuscadas por cegueira ideológica e que tentam apagar todos esses aspectos menos simpáticos e menos heróicos de Roberto Mugabe, porque, em última análise, também eles têm os seus problemas porque estão implicados noutros processos menos conseguidos nos seus próprios países, nos seus próprios partidos. E foram, sobretudo, os últimos anos de Robert Mugabe. Estou a falar sobre a pretensa reforma agrária, agravada também pelas exceções econômicas que resultaram no colapso da economia, que depois foram catalisadores deste golpe militar de 14 de novembro de 2017 e também a decisão de intervir no conflito da RDC. Bem, veja-se a ironia do processo zimbabiano. Foram os próprios companheiros de luta de Robert Mugabe, companheiros de luta de várias décadas, que acabaram por golpear Robert Mugabe. Não pode haver maior ironia para este desfecho histórico no Zimbábue, um país que era considerado o celeiro da África Austral, um dos celeiros incontornáveis de África, transformar-se num país importador de comida. O Porto da Beira, todos os anos, importa centenas de milhares de toneladas de cereais para abastecer a população do Zimbábue, porque há um déficit crónico alimentar no Zimbábue devido às políticas erradas em relação à agricultura no Zimbábue. E essas políticas têm um responsável, esse responsável é Robert Mugabe. E Emmerson Mnangagwa, que substituiu Robert Mugabe, até agora não tem conseguido estabilizar a economia daquele país. Bem, é muito difícil, dado o estado calamitoso em que se encontra ou em que foi deixado o Zimbábue, transformar este país de um momento para o outro. Por outro lado, Emmerson Mnangagwa tem também dificuldades próprias decorrentes da forma como aconteceu a mudança no Zimbábue. Ora, Mnangagwa era um dos delfins de Mugabe, o que significa que há muitas desconfianças em termos da comunidade internacional sobre aquilo que poderá a Mnangagwa trazer de novo e trazer de mudança ao próprio Zimbábue. Ora, estas componentes dificultam mais o processo de recuperação económica do Zimbábue. Muito bem, vamos ao vizinho do Zimbábue, outro vizinho, também vizinho de Moçambique, que é a África do Sul. Olhamos para esta onda de violência na África do Sul e o regresso dos moçambicanos. Nesta quinta-feira regressaram perto de 200 vítimas desta violência na África do Sul, que naquilo que o Julius Malema do FF considera de criminalidade, mas não xenofobia. Isto, Fernando Lima, este regresso de moçambicanos é apenas um regresso temporário, porque tal como no passado, estas pessoas retornaram à África do Sul por dificuldades que encontraram na sua própria terra. As condições que os levaram para a África do Sul não mudaram ao seu regresso.
Absolutamente, porque muitas vezes nós preferimos ignorar as condições em que vivem uma grande parte destes moçambicanos. Quem diz os moçambicanos diz outros grupos internacionais que trabalham e tentam viver no Zimbábue. Há grupos mais organizados, com mais potencial económico, com mais potencial académico, técnico, que desenvolvem negócios, que têm outro tipo de capacidades e conseguem estabelecer-se na África do Sul com sucesso. Mas a maioria destes estrangeiros, nomeadamente os moçambicanos, faz trabalhos degradantes que, em muitas das situações, não fazem em Moçambique. Por exemplo, aceitar trabalhar em campos agrícolas. E esse trabalho de campos agrícolas é aquele que, por exemplo, que os próprios sul-africanos não aceitam fazer. Exatamente. Por exemplo, é quase inconcebível que os moçambicanos que são afastados das nossas cidades pela Polícia Municipal por se concentrarem nas esquinas a venderem montinhos, depois vão fazer as mesmas vendas em montinhos nos bairros sul-africanos. Ora, isto também provoca sentimentos de grande hostilidade contra estas comunidades, que identifica os estrangeiros pela pequena criminalidade, pela ausência de ordem, de desorganização, de conflitualidade nos bairros, situações de zonas periurbanas completamente controladas por comunidades estrangeiras, o que torna estes locais alvos preferenciais dos ataques xenófobos sul-africanos. Portanto, há claramente um problema de fundo político das autoridades sul-africanas, que nunca deveriam ter permitido que estas situações chegassem a este ponto, mas depois, no pormenor e no detalhe, é possível encontrar explicações do porquê desta hostilidade sul-africana em relação a estas pessoas que procuram a sobrevivência na África do Sul. Eu não vou dizer que médicos, engenheiros, arquitetos nigerianos, moçambicanos, zambianos não possam ser atacados pela onda de xenofobia por serem identificados como estrangeiros, mas a sua grande maioria não são os grupos técnicos de expatriados africanos que vivem na África do Sul que são atacados pelas hordas de xenofobia. São exatamente as comunidades que desempenham trabalhos não qualificados, que são o alvo preferencial na África do Sul. E também 2 semanas depois do início desses ataques é que vimos o posicionamento do governo moçambicano através do presidente Nyusi. Essa não era uma situação que exigia uma reação forte logo no início do problema, que é um problema já conhecido, porque não acontece pela primeira vez? Bem, o governo de Moçambique está numa posição melindrosa, porque o governo de Moçambique tem contactos permanentes com o governo da África do Sul. O governo de Moçambique é desencorajado sistematicamente pelas autoridades sul-africanas este tipo de imigração ilegal para a África do Sul. Nós temos que nos recordar que todas as semanas são repatriados centenas de moçambicanos que são colocados na fronteira por estarem em situação ilegal
na África do Sul e que, passados alguns dias, tornam a atravessar a fronteira para outro lado. Ora, isto é também um dilema para as autoridades moçambicanas, que não têm empregos para oferecer a estes moçambicanos que são colocados na fronteira e que, por outro lado, a permanecerem em território moçambicano, são potencialmente novos recrutas para a faixa de marginalidade que gravita em torno das cidades moçambicanas. Portanto, digamos que há um dossiê que é conhecido de ambas as partes no conflito, ou seja, as autoridades sul-africanas e as autoridades moçambicanas, e que, portanto, é difícil tocar e, sobretudo, é difícil fazer política e fazer comunicados públicos que caem bem na opinião pública, mas que, por outro lado, são contraditórios com o tipo de conversações oficiais que existem entre os governos de ambos os países. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para esta tragédia em Nampula que aconteceu no showmício do presidente Nyuso, candidato da Frelimo à sua própria sucessão. Olhamos também para este mini apagão no sistema de pagamentos eletrônicos, Jacimo Rede. Comentamos a conferência de Financial Times que aconteceu nesta quarta-feira em Maputo. Olhamos para o Zimbábue com a morte de Robert Mugabe e fechamos com a onda de violência que fez regressar nesta quinta-feira cerca de 200 de moçambicanos ao seu país. Eu sou o Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.